Salve a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na presença de Deus. Estamos na presença do Todo-Poderoso Deus. Estamos aqui para levar a tua preciosa e grandiosa palavra. Sabemos que Deus, Ele é um Deus vivo e por seu amor, por amor à humanidade, Ele não perdoou não o seu Filho e entregou o seu Filho na cruz do Calvário para que Ele pagasse o preço por nossos pecados. Verdade. Para que Ele nos unisse novamente a Deus. Para que aquele débito fosse saldado. Para que Ele se apropriasse dos nossos erros, nossas maldições, nossas enfermidades, a nossa culpa. E nos conduzisse novamente com esperança de entrarmos nos céus pelas portas. Aleluia. Mas sabe que para isso exigem algumas condutas de valores. Verdade. Leis, algumas condutas e mandamentos, e nós sabemos que o Senhor, Ele tem as suas formas de falar, nós sabemos que o Senhor tem as suas formas de expressar, e vivemos num mundo tão controverso, que parece que o mal é que está certo, que parece que a sociedade dividiu-se em partido da direita e partido da esquerda, dos bons e dos maus. Vivemos num mundo politicamente ao qual o mal é que faz o que é certo. Os valores inverteram de tal forma que não temos como explicar. Mas a palavra de Deus não muda. Aleluia. As condutas, os mandamentos, as leis, os estatutos do Senhor não mudam. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não mudam. E bem-aventurado é o homem que guarda essas palavras no coração, guarda os seus mandamentos no coração e praticam essas palavras, vivem essas palavras. Sabemos que a palavra de Deus é a nossa conduta de vitória. Por isso, Deus colocou no meu coração alguns versículos, e hoje eu vou desfolhar a Bíblia com vocês, alguns versículos, e eu quero mostrar alguns valores em 2 versículos, e sobre esses 2 versículos vamos meditar em alguns outros na Bíblia, para a glória de Deus, amém? Amém. Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Aleluia. Engrandecido e bendito é o nome do Senhor Jesus. Aos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, em nome de Jesus, se houver a disponibilidade, desprenda-se dos seus afazeres, pegue um exemplar bíblico, acompanhe a meditação, acompanhe a leitura, acompanhe a palavra. Deus tem algo para o teu coração nessa noite. Às vezes nós não damos valor imediatamente no que ouvimos, mas o Espírito de Deus nos faz lembrar em tempo oportuno o que ouvimos hoje, para que possa nos causar um efeito de mudança, de transformação, um efeito de libertação e, acima de tudo, de salvação do homem através de Cristo Jesus. Amém? Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz assim: revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que esse tema não passa desapercebido a vida, e eu quero acreditar que a vida de todos que nos ouvem, a vida de todos que nos acompanham, a vida de todos que nos escutam nesta noite, esse tema não passa desapercebido sobre a orientação de Paulo aos Colossenses, que serve como orientação para o nosso coração, para a nossa mente, para as nossas obras, para as nossas falas, para as nossas ações diariamente. Muitas vezes expressamos com tanta verdade, com tanta certeza, com tanta clareza que somos cristãos evangélicos, que seguimos a Cristo, que congregamos em uma igreja, que temos um pastor, que temos vida de oração, que louvamos a Deus, que temos prazer em meditar na palavra, e levamos conselhos e instruções do Evangelho a muitas pessoas, mas no íntimo do nosso ser nós somos constrangidos e confrontados
por sabermos se somos realmente o que falamos, se vivemos realmente o que pregamos, se expressamos tudo o que expressamos, se praticamos. E é justamente sobre esse tópico que nós vamos entender hoje um pouquinho do que é ser cristão, verdadeiramente daqueles que andam na presença do Senhor. Alguns tópicos Jesus nos deixou como exemplo vivo no seu próprio ministério. As obras e as ações e os seus ensinamentos mostravam o caráter de Cristo. O exemplo de vida de Jesus foi um espelho a ser seguido por toda a humanidade até os dias atuais. E o versículo 12 nos mostra justamente isso. Paulo mostrando aos Colossenses a clareza do homem que não tem ligação com o que é da terra, mas tem ligação com o que é do céu, que não tem visão com o que é da terra, mas tem visão com o que é dos céus. E nós sabemos que Deus, Ele tem os seus planos e projetos de nos ensinar e de nos instruir conforme a palavra a cada um, a ponto que entendamos, guardamos no coração e praticamos como exemplo de mudança de vida e de conduta. Aleluia. Versículo 12 diz assim, revestidos, pois, como eleitos de Deus. Ponto. Vamos lá, vírgula, vamos lá. Revestidos. Quando falo em revestir, em se vestir, é que nós não temos essa vestimenta. É que muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida de aparências. É que muitas vezes mostramos algo que está exposto, mas não é algo que vem do próprio Deus. Estamos mostrando ou se expondo de uma forma que não é a exemplificação do que as nossas obras falam. Não do que nossas falas falam, mas do que nossas obras falam. É por isso que Paulo nos ensina: revestimos, pois, como eleitos de Deus. Como eleitos de Deus, como santos, como amados. Todas as vezes que nós paramos para pensar que nós somos eleitos de Deus, nós entendemos que não somos dessa terra. Se nós somos eleitos de Deus, o projeto de um pai é que o filho esteja do seu lado. Se nós somos eleitos de Deus, nós temos que entender que fomos chamados e escolhidos por Deus. Às vezes, botamos em nossa mente e nosso coração e nós vamos seguir o Evangelho. A partir de hoje eu quero ser crente. A partir de hoje eu vou ser cristão. A partir de hoje eu vou congregar numa igreja. A partir de hoje eu vou participar dos cultos. E a partir de agora eu sou crente porque eu quero. Não é assim. A verdade é que nós não escolhemos a Jesus. A verdade é que nós não decidimos andar. A verdade é que nós não decidimos seguir a Jesus. A verdade é que Ele nos escolheu. A verdade é que Ele nos elegeu. A verdade é que Ele nos viu perdido em trevas. Ele decidiu estender as suas mãos e nos acolher, nos retirar dessa situação de pecado e iniquidade, para nos lavar, nos limpar, nos purificar, para nos colocar vestes novas, aliança em dedo, sandália nos pés, nos tratar como filhos que estávamos foragidos no mundo, perdidos no mundo, praticando o pecado e iniquidade, sem entendimento e sem amor a Deus. É por isso que nos fala: revestimos como eleitos de Deus. E o que é ser um eleito de Deus? É ser santo. Um eleito de Deus é ser um homem santo, é ser um homem separado do mundo. O que o mundo pratica, nós não praticamos. O que o mundo faz, nós não fazemos. O que o mundo aprova, nós não aprovamos. Aonde o caminho do ímpio anda, não é o caminho do crente, não é a mesma conduta, não é os mesmos passos do crente. A Bíblia fala sobre dois caminhos: caminho largo e caminho estreito. O caminho largo, muitos encontram esse caminho, muitos andam nesse caminho, mas a Bíblia fala que são caminhos que conduzem à morte, são caminhos da porta larga, são caminhos que o final, a consequência da eternidade vai ser dura, vai ser difícil, vai ser condução do homem ao inferno pela eternidade. E ao mesmo tempo, o caminho estreito é um caminho árduo, é um caminho difícil de se trilhar, porque é um caminho que anda na contramão do que a sociedade, a população, o mundo, o pecado e o próprio diabo oferece, para que nós possamos regozijar. É o oposto, nós andamos no caminho oposto, então nós somos separados, que todo mundo faz. Se o caminho estreito são poucos os que encontram o caminho, e o caminho largo, muitos encontram esse caminho, então nós andamos na contramão. Nós somos separados do que muitos fazem. Nós andamos conforme os valores de Deus, eleitos santos do Senhor, amados do Senhor. E coisa boa se sentir amado. Nós vamos meditar em alguns tópicos: amados nas entranhas da misericórdia, da benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Talvez esse seja o tópico
talvez esse seja o caráter do próprio Deus. O caráter de Deus de ser revestidos de entranhas de misericórdia. Repara se nós vivemos a misericórdia como temos que ser. Repara se nós vivemos a benignidade como temos que ser. A bondade é uma coisa, a benignidade é outra coisa. Bondade são ações, benignidade é caráter. Ele é benigno, ele tem palavras, ele tem acolhimento, ele é uma pessoa sociável, ele é uma pessoa que eu me encontraria de estar perto, ela é uma pessoa que eu gostaria de estar perto, porque ela me inspira graça, ela me inspira amor, me inspira bondade, verdade. Aleluia. Me inspira justiça. São pessoas bondosas que ao falar mostram que o seu caráter é benigno. Humildade, a humildade precede a vitória. A humildade precede o galardão, a recompensa. Todo homem humilde alcança a benignidade de Deus. Todo homem humilde alcança a vitória da parte de Deus. Quando falo em humildade, pensamos também no oposto, numa pessoa orgulhosa, numa pessoa soberba. Sabe, é o oposto do que o mundo mostra. Mansidão, uma pessoa de bom coração. Não importa o que aconteça, ela consegue mostrar o lado bom da coisa. Não importa a situação que ocorra, ela consegue enxergar bondade naquela situação. Uma pessoa mansa, ela não se deixa levar pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelo teu coração, que conduz o homem à ira, à violência, à vingança e ao pecado. Longânima, pessoa perseverante, paciente, pessoa que aguarda, que espera, que confia, pessoa que tem fé. O versículo 13 nos mostra sobre suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, fazei assim nós também. Sobre o perdão, nós temos muito a falar. Vamos começar, depois da introdução, vamos falar o tópico, dizemos, pessoas que andamos como santos, separados, e agindo com os valores do Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo, ao qual mencionamos, mas vamos entender um pouquinho o que é, ou o que representa, aos olhos de Jesus, o versículo 12. Aos olhos de Jesus, o que representa ser eleito de Deus. Aos olhos de Jesus, o que representa ser santo, amado, misericordioso, benigno, humilde, manso, longânimo. Vamos entender, e um pouquinho do que possamos entender está lá em Mateus, louvado seja Deus. Vamos começar um pouquinho no ministério de Jesus, no início do ministério de Jesus, no início do grande sermão da montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 38. Nós temos muito a falar, mas vamos falar alguma coisa a partir do versículo 38. Nós sabemos que Jesus nos mostra em muitas das suas ações como o homem ser bem-aventurado em ser pobre de espírito, ou bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, bem-aventurados os que sofrem perseguições, injustiças e injúrias, mentindo e falarem mal. Nós sabemos de toda a bem-aventurança, nós entendemos o lado da parte de Deus de recompensa. Quando fala em bem-aventurado, representa a premiação, o galardão, o salário que Deus dá ao homem que segue esses valores, segue os valores que Jesus mostra. Seja misericordioso, seja pobre de espírito, seja um homem humilde, seja um homem que tem fome e sede de justiça, seja um homem limpo de coração, seja um homem pacificador, seja um homem, sabe? Então, esse é o galardão que Jesus está falando. Quando nós sofremos nesse perfil, aos olhos do Senhor, somos bem-aventurados. E todas as vezes que Deus nos põe como homem e mulher bem-aventurado, nós sentimos o que Ele nos reserva, uma alegria sobrenatural, uma alegria que não é comparada, é uma alegria que nos traz a recompensa espiritual de comunhão e paz para com Deus. Mas o que eu quero expressar hoje é atitudes. Nós sabemos do galardão e sabemos da bem-aventurança, mas
o versículo 38 em diante, no capítulo 5 de Mateus, fala sobre atitudes. Vamos falar de algumas atitudes. Atitudes, versículo 38, por exemplo. Ou Jesus falando. Quem nos ensina essa noite não é o pastor Assis. Quem fala essa noite não é um homem com o microfone na mão. Quem fala essa noite é o Espírito de Deus, que quer chegar através do som desse microfone à tua mente, ao teu coração, e fazer você ser confrontado, fazer você fazer uma autoanálise das suas ações, das suas obras, das suas atitudes, dos seus sentimentos, para que você reconheça se está andando no caminho do Senhor e fazendo o que é certo, ou está andando no caminho oposto, ou está fazendo o que o mundo oferece, o que Satanás oferece, ou que sua mente governa, o que o teu coração diz. Então nós vamos entender que às vezes o que o mundo acha certo, o que a sociedade aprova, o que os teus pensamentos acham corretos e o que o seu sentimento exige que pratique, às vezes são errados aos olhos de Deus, às vezes são errados aos olhos da humanidade, mas aos olhos dos santos. Mas Deus quer mostrar à humanidade o caminho que se deve andar. Versículo 38 diz assim: ouviste que foi dito. Isso era a versão de Jesus falando do Velho Testamento, das leis. Mas vamos entender que as leis se enquadram mesmo do Velho Testamento, no Novo Testamento, nos dias atuais, em 2025. Ouviste, versículo 38, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quem já ouviu essa frase? Quem é que nunca agiu dessa forma? Sabe aquela atitude? Não, se falar mal de mim, eu vou falar também. Não, se vir aqui e pisar no meu pé, eu vou pisar também. Se me der um tapa, eu dou dois. Não vem com onda não, porque eu sou crente, mas meu braço não é. Sabe aquelas coisas? Sabe, eu vou pagar na mesma moeda. Não é justo eu me engolir, eu vou me vingar. Não é justo eu perdoar, eu vou tomar. Sabe? Então, essa era a versão aprovada pelo mundo, essa era a versão aprovada pela sociedade, pelos sentimentos de um homem que não tem Deus, pelos sentimentos de um homem que anda conforme os seus pensamentos, pelos sentimentos de uma pessoa que é guiada e conduzida e manipulada por demônios no mundo. E é o que é correto. Quem é que não vai falar que está certo? Olho por olho, dente por dente. Aos olhos da sociedade isso é aprovado. Mas olha o que diz Jesus: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer bater em sua face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Será que o crente tem essa capacitação de entender que não temos que resistir ao mal? Pelo contrário, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a pessoa que está chegando num perfil tão grande de ofensa a ponto de lhe esbofetear uma das faces. Jesus fala, olha só, eu digo-vos que se bater na face direita, ofereça a esquerda. Meu Deus! O termo próprio dessa frase, desse versículo, não é a expressão se bater na direita, eu vou dar à esquerda também, pode bater também, não. É o ato de, quando fala em bater, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Oferecer também é mostrar-lhe a outra com o propósito de se retirar do local sem lhe dar, com o propósito de virar as costas e sair, sem pensamentos de vingança, sem pensamentos de oferecer como um saco de pancadas com o seu físico. Nós vemos a introdução de alguns filmes, de alguns vídeos, de até algumas pessoas pregando que temos que oferecer a face direita. Se batermos à direita, temos que oferecer a esquerda. Imagina se pega uma mirada e fica batendo na tua cara o dia inteiro. Não é bem nesse propósito. O propósito que Jesus nos ensina é falar: ofereça-lhe também a esquerda. Vire-se e mostre a esquerda com o propósito de se retirar da presença, com o propósito de mostrar para a pessoa que no coração dele não há um foco de estar ali sofrendo e nem estar ali para ponto de se vingar. Difícil, né? Para crente é difícil. Olha só, versículo 40: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe sua vestimenta, larga-lhe também a túnica ou a capa. Entenda, se existisse algum tipo de
de manifestação ou de processo contra o homem, a fim de requerer dele algum bem. No caso aqui, estava a fim de retirar a vestimenta. Jesus falou assim: não se preocupa com a vestimenta. Se ele faz questão de querer a sua vestimenta, dá a sua veste e também dá a túnica, dá a capa e dá a túnica. Fala para ele que não importa, mais consagrado, mais importante, mais bem visto aos olhos de Deus, não é a veste, mas é o corpo. Aleluia. Mostra para ele que o coração não está apegado nessas coisas. Nós vemos que se enquadra, cada atitude se enquadra no que Deus exige para a gente lá em Colossenses, expresso por Paulo: humildade, mansidão, longanimidade. Aleluia. Repare que se enquadra no perfil. Olha só, e se alguém lhe obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Na época, os soldados romanos tinham a autoridade, por lei, de obrigar os viajantes de uma cidade a outra a levar as suas bagagens e os seus fardos por 1 milha. Era lei, a pessoa tinha que levar o fardo pesado, a carga, a bagagem pesada dos soldados por 1 milha. Dizem que 1 milha fica em torno de 6 quilômetros. Jesus fala para ele: se alguém me obrigar a carregar o fardo, a carga dele por 1 milha, não carregue só por 1, carregue por 2. Eita, papai. Mostra para ele que a obrigação foi feita, mas que agora entra a misericórdia e ele carrega 2 milhas, para mostrar que é diferente. Aleluia. Valores que o diabo não aceita, valores que muitas das vezes a sociedade não aceita, valores que a nossa mente não aceita, nosso coração não aceita. Aos olhos do homem, diz a palavra, que há caminhos para os homens que parecem bons, parecem certos, mas são caminhos de morte. É por isso que Jesus entra com o oposto desses caminhos. Se o caminho largo que todo mundo faz é um caminho de morte, e Jesus está falando: esquece esse caminho, anda pelo caminho estreito, usa de misericórdia. Se te obrigarem a fazer uma coisa, faça além do que estão te obrigando, para que eles vejam compaixão nas suas obras, para que eles vejam humildade nas suas obras, para que eles vejam solidariedade nas suas obras. Louvado seja Deus. Olha o versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. É ou não é o que a sociedade aceita? Às vezes nós vemos conflitos no trabalho, pessoas contra pessoas, nós vemos conflitos na escola, alunos contra alunos, nós vemos conflitos na rua, amigo com amigo, ou vizinhos contra vizinhos. Nós vemos que aos olhos da sociedade, aos nossos olhos, se não tivermos Cristo no comando da história, o certo é esse: eu só vou querer bem quem me quer bem. Eu só vou me aproximar de quem me quer que eu aproxime. Eu só vou cumprimentar, eu só vou abençoar, eu só vou honrar, eu só vou expressar o que é certo, eu só vou amar aqueles que me amam. E Jesus está falando: olha só, não amem as pessoas que te amam. Olha só, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Jesus dizia assim, 44: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos amaldiçoam, os que maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha o sentimento oposto dessa situação. Olha a ação oposta dessa situação. É por isso que às vezes as pessoas olham e falam: como pode? O crente sofre perseguições e injustiças que não faz nem cabimento. Exemplos: nós estamos vivendo perseguições tremendas na Índia contra o cristão. Nós estamos vivendo perseguições tremendas no Afeganistão contra os cristãos. Nós estamos vivendo perseguições tremendas no Irã contra o cristão. Nós vemos que o cristão, às vezes, ele não está em posição de ofensa, ele está em posição de inimizade, ele está querendo viver uma vida neutra e levar na ocasião propícia o Evangelho, levar a bondade, o amor, a misericórdia, unir o homem a Deus através de Cristo. Mas mesmo em situações tão difíceis, sendo perseguidos de uma forma tão dura, apanhando, sofrendo falácias, sofrendo pegas, sendo roubado, maltratado, presos, ou muitas das vezes mortos, nós vemos que Jesus fala: ame os vossos inimigos. Nós vemos que fala assim: olha, aos que vos perseguem, orem por eles. Aos que te maldizem, abençoem eles, bendiga eles. Olha como ser cristão é difícil.
Às vezes nós não enxergamos quando sofremos injustiças, quando as pessoas nos perseguem, quando as pessoas falam mal de nós, e Jesus fala assim, ó, se sintam bem-aventurados, o vosso galardão está nos céus, porque dessa forma perseguiram também os antigos profetas. Aleluia. Nós vemos que Jesus sempre nos dá uma orientação, nós vemos que Jesus sempre nos dá uma recompensa pelas nossas provas, as nossas lutas. Aleluia. Porque só assim, versículo 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz, olha só como é sério essa parte, versículo 45 do capítulo 5 de Mateus, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Eita, papai, olha aí. Porque se nós formos filhos de Deus, nós vamos ter a mesma visão de Deus, que as bênçãos do Senhor não são atribuídas só aos cristãos, só aos evangélicos, mas que o projeto, o desejo, o coração de Deus, os sentimentos de Deus, o amor de Deus está focado para o mal e o bom, para o justo e para o injusto. É por isso que Ele abre o sol a cada manhã para todos. É por isso que Ele desce chuva no planeta para todos. Porque se Ele fosse um que pensasse como nós pensamos, como seres humanos sem Deus pensam, como homens que vivem com seus próprios valores pensam, nós seríamos o contrário. Se fôssemos Deus, pensaríamos dessa forma. Não, o sol hoje vai nascer só para os meus. Eu vou fazer uma panelinha, esse daqui é o justo? Não, o sol hoje vai raiar só para o justo. Não, a chuva hoje não vai descer na terra dos ímpios. Na terra dos... Não, hoje vai chover só para quem eu quiser. E não é assim que Deus pensa. O amor do Senhor é abrangente para com todos. E é por isso que Ele nos ensina a seguir os seus passos e amar quem nos persegue. Porque o versículo 46 diz assim, ó, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Os ímpios fazem iguais, o mundo faz igual. Se você agradar o homem, com certeza ele vai se agradar de você. Se você beneficiar o homem, com certeza ele vai beneficiar você. Isso não há galardão. Galardão e recompensa aos olhos de Deus é quando você recompensa aquele que não merece. É quando você abençoa aquele que não tem obras nenhuma. É quando você acolhe nos braços e honra aquele que não tem honra, não tem obras nenhuma. É os olhos de Deus que faz a diferença. É por isso que se enquadra lá em Colossenses a visão do homem de ter os frutos do Espírito e viver os frutos do Espírito conforme Deus queira. Aleluia, glória a Deus. Conforme Deus queira. Oh, Jesus. Se o homem não praticar esses valores, se o homem não viver esses valores, se o homem não tiver obras com esses valores, não adianta ele falar bonito, não adianta ele ser eloquente, não adianta pregar bonito, cantar bonito, não adianta ter 10 anos na igreja, 50 anos na igreja, não adianta ter cargo eclesiástico na igreja, se não tiver esses valores, cuidado. Está muito fácil de um homem desses ouvir a rejeição de Deus no dia do juízo final. Apartai-vos de mim, que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que é o pecado, o que é a iniquidade? É tudo o que Cristo está fazendo para não fazer e, no contrário, se opor. Haja com misericórdia, haja com amor, haja com benevolência contra aqueles que acham o oposto em você. Papaizinho. Se pegarmos o versículo 13 de Colossenses, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 13, fala assim sobre perdão. Vamos lá, vamos dar uma lida novamente nele. Louvado seja Deus. Colossenses diz assim, versículo 13, capítulo 3: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Suportar uma pessoa que peca contra você, suportar uma pessoa que te persegue, suportar uma pessoa que está oposta de você, é difícil, não é fácil. Se alguém falar que é fácil, está mentindo. Perdoar uma pessoa que lhe agride, lhe ofende, é complicado. Ele está dizendo, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoa, assim fazei vós também. Aleluia. Nós lembramos do que os próprios discípulos de Jesus, perguntaram em Mateus 18, 21. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim: os discípulos estão ao redor de Jesus
E Pedro ousadamente pergunta: Senhor, até quando? Até quanto eu tenho que perdoar as pessoas que me perseguem? Até quando? 7 vezes está bom, Senhor? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. 7 vezes está bom? Ele esperava de Jesus dizer assim, ó, 7 é o número da perfeição. Pedrão, você tá com cartaz comigo. Você está bem aos meus olhos. Pedrão, 7 vezes por dia tá beleza, rapaz, você. Eu acho que poucas pessoas perdoariam 7 vezes no dia a mesma pessoa. Mas você é o cara. Mas Jesus quis mostrar para ele que não era o ato de quantidade, de números, de limites de perdão. E Jesus olha e disse: não, 7 vezes é pouco. Eu quero que você perdoe 70 vezes 7 ao dia. Lucas vem e expressa de uma outra forma. Olha só, Lucas capítulo 17, no versículo 3, 4 e 5 diz assim, Lucas capítulo 17, versículo 3 diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia ele vier contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. E aí os discípulos falam assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. Eita Deus. Eles poderiam analisar da seguinte forma: se a pessoa está pecando contra mim, se ela está pecando contra a minha pessoa, eu tenho a obrigação de perdoar. Papai. Mas quando ele olha no versículo 3 e fala assim, primeiro olha para você mesmo. Olha o versículo 3, diz assim: olhai por vós mesmos. E aí ele expressa: se o teu irmão pecar contra ti. Mas fala: olhai por vós mesmos. Por que olhai por vós mesmos? Quando eu enxergo Lucas falando, quando eu enxergo Jesus ensinando esse tópico, eu espero que nós entendamos. É mais ou menos assim: olha quem é você, olha como você está, olha a sua atitude hoje, olha o que eu fiz por você, como você está hoje, lavado, redimido, perdoado, vestes limpas, cobertura do sangue carmesim, andando, como diz em Romanos 8:1, andando segundo o Espírito, para que não haja condenação. Mas lembra-se de quem você era em Efésios capítulo 2, versículo 2. Lembra-se do teu caráter, de como era a condução dos seus passos. Lembra de onde eu te achei? Andava conforme os seus pensamentos, andava conforme os seus sentimentos, andava conforme os prazeres da sua carne, era guiado por demônios, era considerado filho da ira, ninguém tocava porque senão você explodia. Lembra quem você era, lembra o pecado que praticava, lembra as suas abominações, lembra como eram os seus sentimentos, lembra as suas obras. Então Jesus olha assim e fala assim: olha para você mesmo. Quando alguém vir pecar contra ti, primeiro olha para você mesmo. E está falando: se ele pecar contra ti, repreende-o, mostra o que é certo através da palavra de Deus, e se ele se arrepender, perdoe. Não deixe de perdoar aquele que se arrependeu. Aleluia. A Bíblia nos ensina que nós guardarmos esse sentimento de falta de perdão, nós damos lugar ao diabo. Se o sol se pôr, se virar de um dia para o outro, e nós guardarmos esse sentimento no nosso coração, sabe que nos acarreta doenças, maldições. É comprovado que se o homem tiver um coração pesado, se o homem viver uma vida sem perdão, acarreta sobre ele doenças gravíssimas, inclusive o câncer. Meu Deus. Quantas pessoas estão sofrendo de males físicos, de doenças físicas que foram geradas dentro do coração, dentro dos seus próprios sentimentos, por não conseguir perdoar? Acarreta sobre si um fardo, um peso intenso, imenso. É por isso que Jesus fala aqui: olha só, se ele pecar contra ti uma vez, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, e vier a ti e falar: rapaz, eu me arrependi de novo, olha, eu pequei tem tantos minutos, mas eu me arrependi, olha, errei contra você tem 1 hora atrás, mas pensando bem, eu me arrependi. Todas as vezes, não importa o tema, não importa o título, perdoa-lhe. Aleluia.
Perdoa-lhe. Entenda que o ato de perdoar aos olhos de Deus é um ato extremamente sério. É um ato extremamente sério. Às vezes nós não conseguimos entender. É por isso que os apóstolos, os seguidores falam assim: Senhor, então nos acrescenta fé. Por que fé? Porque o ato de perdão não é um ato de sentimento, mas é um ato da graça de Deus. Eu preciso acreditar na graça de Deus, no favor de Deus, porque se eu acredito que Ele me alcançou com o seu favor, com a sua graça, eu também posso usar dessa graça. Então eu tenho que crer nessa graça. Aleluia. Se você pensar que um dia vai perdoar, quando sentir no teu coração, me perdoe, você vai à sepultura e não vai ter esse sentimento. Meu Deus. Você vai morrer, vai ser velado, as pessoas vão chorar em volta do seu caixão, e você não vai ter esse sentimento até o ato da sua morte. Sentir no coração de perdoar, esquece. É uma coisa humana, é uma coisa carnal. A carne vai lutar contra o espírito, como diz lá em Gálatas, capítulo 5. A carne vai se opor contra o seu espírito. Perdão não é sentimento, perdão não é sentimento, perdão é atitude. E essa atitude depende de ações de graça. Se Deus usa de ações de graça, e lembrando, a graça é um favor que não merecemos. Então quem te pecou contra você, talvez não mereça, mas essa mesma ação de graça Deus espera de você. Aleluia, glória a Deus. Perdoa-lhes. Papai. Perdoa-lhes. Lá, se você pegar o ato de perdão é tão sério. Se você pegar Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus capítulo 6, versículo 12. Nós estamos vendo Jesus ensinar o povo a orar, o Pai Nosso. Mas o versículo 12 fala de um tópico que é o único tópico que se repete depois do ensinamento da oração. Olha como é sério o perdão. É o único tópico que se repete depois do término do Pai Nosso. Olha só o versículo 12. Capítulo 6 de Mateus, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus ensinando o povo a orar. Tem que ter no coração perdão. As suas atitudes, as suas obras têm que ser baseadas no perdão. Porque é uma coisa até de inteligência. Se o irmão vir pecar contra mim e eu decidir não pecar, eu vou perder a minha comunhão com Deus em primeiro lugar. E em primeiro lugar, eu não posso perder a minha comunhão com Deus se eu não perdoar o meu irmão. Porque se eu perder a comunhão com Deus, daqui a pouquinho eu vou pecar. E se eu não conseguir perdoar e pecar contra Deus, e eu não conseguir perdoar, automaticamente Deus também não me perdoa. Meu Deus. E eu não posso colocar em crédito a minha comunhão, a minha união, a minha intimidade, os meus valores para com Deus, a minha amizade para com Deus, a minha proximidade para com Deus, porque eu não consigo perdoar. Se Ele conseguiu me perdoar de tudo que eu já fiz de errado, de todas as minhas obras, que não são poucas, são obras horrendas, nós viemos de um charco de lodo. Verdade. Então, se nós analisarmos, nós temos em todo o nosso semblante a marca da misericórdia de Deus, em todas as nossas atitudes, a marca da compaixão de Deus, em todo o nosso ser, a marca do perdão. Só a Deus pertence o perdão e a misericórdia. Aleluia. A misericórdia e o perdão de Deus é tão grande que a Bíblia fala que ela se multiplica, ela se acrescenta, ela cresce, ela se enaltece a cada amanhecer, a cada alvorecer. Cada vez que o sol abre-se pela manhã, a misericórdia de Deus cresce. E se Ele fala para nós agirmos da mesma forma, nosso coração tem que agir da mesma forma. Olha o versículo 14. Se não agirmos dessa forma, olha o versículo 14 do capítulo 6 de Mateus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Sabe que a Bíblia fala que existe alguns pecados que são imperdoáveis. Alguns pecados que, se você cometer,
você vai para o inferno. É imperdoável. E às vezes nós lembramos somente de um. Mas vamos deixar claro esses 3 pecados hoje. Eu sei que o tempo já está indo embora. Mas vamos deixar claro esses 3 tópicos hoje. O primeiro pecado sem perdão aos olhos de Deus é o que atribui-se ao Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo. Meu Deus. Pastor, o que é isso? É uma ação do Espírito Santo que o homem refere-se, julga, fala que não é o Espírito Santo, mas é o demônio. Meu Jesus. Bota o valor da obra que o Espírito Santo está fazendo, dizendo que não é o Espírito Santo, são o próprio Satanás que está reagindo, que está fazendo. Meu Jesus. Misericórdia. Lembra quando Jesus foi confrontado pelos fariseus? Os fariseus diziam: esse homem liberta os homens, expulsa os espíritos imundos, mas expulsa os demônios, expulsa os espíritos imundos pelos príncipes dos demônios, Beelzebul. Meu Deus. Então entenda, o perdão não existe quando você peca com intenção contra o Espírito Santo. A segunda atitude que não é mencionada e que nós não vemos isso sendo pregado, está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante. Vamos ler Hebreus. Louvado seja Deus, glorificado seja o teu santo e excelso nome. Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante. 4, 5 e 6 diz assim, ó: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram uma boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos futuros e recaiam, sejam outra vez renovados do arrependimento, pois quando a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vamos esclarecer. Não há nada impossível ao nosso Deus. Ao Deus, que é o Deus do impossível, existe o impossível nesse versículo. Versículo 4 diz que é impossível. Meu Deus. Ao homem que um dia aceitou Jesus, que um dia recebeu o Espírito Santo, que um dia recebeu as promessas, que um dia recebeu, foi iluminado, recebeu o dom celestial, foi participante do Espírito Santo em sua vida, provaram da boa palavra de Deus, receberam aí a virtude dos séculos futuros, a esperança da salvação. É impossível, se ele cair na fé, é impossível que ele seja renovado. É impossível que ele volte ao amor de Deus. É impossível que ele tenha novamente o Espírito Santo. É impossível que ele seja perdoado. Deus. O impossível de uma pessoa que abre mão da fé é ser salvo. Segundo pecado. Meu Deus. Poucas pessoas falam sobre isso. É impossível esses que blasfemam um dia estavam na presença de Deus e hoje volta-se contra Deus, repudiando e jogando contra. Cuidado. É impossível de um homem desse, de uma mulher dessa, entrar nos céus. Meu Deus. E o terceiro pecado, que é o que nós estamos estudando. O terceiro pecado, que nós estamos lendo aqui em Mateus, capítulo 6. Louvado seja Deus. Engrandecido seja Deus. Quando fala aqui no capítulo 6, versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E se o homem não alcança perdão de Deus, mas morre, e estiver à frente do tribunal de Cristo, sem perdão, o que lhe resta? Condenação. Essa condenação, ele é até expressa, quer ver? Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 fala sobre a parábola do credor incompassível.
Louvado seja Deus. Mateus capítulo 18. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Credor incompassivo. 23? Eu estou em Lucas, perdão. Mateus capítulo 18, perdão, capítulo 18, versículo 23. A partir do 23 fala sobre a parábola do credor incompassível. Mas se nós pegarmos o versículo 32 diz assim, capítulo 18, versículo 32. Então o seu senhor chamou à sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Ponto. Eita. Leva esses dois versículos, essas duas frases na sua mente e ilustra essa ação no dia do juízo final, no dia do acerto de contas para com Deus, no dia de você prestar satisfação, no dia da sua vida será o livro, o memorial de Deus será aberto e expor as suas obras. Jesus vai falar assim: eu não te perdoei as suas ofensas, os seus pecados, as suas iniquidades. Eu não padeci na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados. Eita, Jesus. Por que você não usou dessa mesma misericórdia, dessa mesma compaixão com quem pecou contra ti? Papai. Isso é uma indignação aos olhos do Senhor. Olha só o versículo 34 da mesma leitura do capítulo 18 de Mateus, diz assim, e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que se pagasse tudo o que devia. Meu Deus. Versículo 35, assim, aí encerrando, assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Se nós não perdoarmos, nosso Pai Celestial vai agir como o Senhor dessa parábola, vai nos lançar a atormentadores, nas mãos de demônios, até que nós paguemos as nossas dívidas. E como iremos pagar se já estamos condenados? Meu Deus. E como iremos pagar se não recebemos a misericórdia do Senhor? E como iremos pagar se nosso coração está cheio de mágoa, está cheio de vingança, está cheio de desejo oposto de não perdoar? A raiz de amargura já se apoderou, já se enraizou no coração do homem. Ele já perdeu a graça de Deus. Papai. O homem, entenda, essas ações têm que ficar bem vistas aos nossos olhos. Se o homem não viver uma vida de compaixão e misericórdia, ele não consegue se enquadrar no que Jesus disse a Nicodemos: vos necessário é nascer de novo. Vos necessário é nascer da água e do Espírito. Se o homem não nascer de novo, ele não se converteu. Se o homem não nasceu de novo, ele não mudou as suas condutas, não mudou o seu caráter, não mudou as suas ações. Se o homem não nascer de novo, não adianta ele formular uma estratégia de apresentação, como a hipocrisia, como um ator que representa dentro das igrejas. Se o homem não nascer de novo, ele pode até enganar pastores, ele pode enganar membros, ele pode enganar pregadores, mas ele não engana o Espírito Santo de Deus, ele não engana Cristo Jesus que padeceu na cruz por nós, e ele não engana o próprio Deus. Eita, Jesus, é forte. Que nós possamos hoje, em nome de Jesus, se revestir como está em Colossenses 13:12. Aleluia. Se revestir como eleitos de Deus. Papai. Que nós possamos, como está em Colossenses 3:13, que nós possamos perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, porque foi assim que Jesus fez conosco, nos perdoou. Pai. Foi assim que de todo o coração Ele fez para conosco, nos perdoou. Glória a Deus. Se nós agimos como santos, como amados de Deus, como eleitos de Deus, Aleluia. nós vamos viver tudo que foi expresso hoje. É verdade. Se nós vivemos como
homens benignos, misericordiosos, humildes, mansos, longânimos e perdoando aos que pecam contra nós, como Cristo nos perdoou, com certeza entraremos nos céus pelas portas. Aleluia, meu Deus. E que Deus possa te alcançar, que o Espírito Santo, nosso único intercessor, possa ir de encontro aonde você está. O nosso único intercessor possa fazer você fazer a autoanálise das suas obras, dos teus pensamentos e sentimentos, para que você caia em constrangimento pessoal e fala: eu preciso mudar as minhas ações, eu preciso andar na contramão do mundo, eu preciso voltar ao caminho estreito, eu preciso me portar como eleito, eu preciso andar como Jesus andou, eu preciso ter misericórdia, Aleluia. eu preciso viver o perdão. Em nome de Jesus, submeta ao Senhor, creia no Senhor, vive essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado